gente, beleza? Meu nome é professora Thalita Maciel e nós estamos aqui hoje para uma super aula de redação. Então fique ligado, eu tenho certeza de que você vai gostar muito do tema de hoje, tá? Fique atento e depois comenta aí, por favor, outros repertórios e outras sacadas que você teve. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? E aproveitar todas as dicas importantes daqui até a nossa reta final aí do Enem. Nós estaremos juntos aí discutindo alguns temas e comentando algumas coisas interessantes. O tema que eu escolhi hoje para vocês foi esse tema aqui. Não sei se você já redigiu sobre ele, a meu ver é um tema de extrema valia. Motivos para a implantação de urbes sustentáveis no Brasil. Ó, gente, mas não vá confundir, viu? Isso aqui não é uberização, não. Não é Uber de carro, não. É urbes de cidades mesmo, tá? Vamos lá para esse tema que ele é muito importante? Olha, eu não sei se você já redigiu sobre ele, mas observe que os motivos, tá, para a implantação dessas cidades sustentáveis no Brasil, tá? Pensa já em algumas causas, em algumas questões, em algumas razões. Por que que isso hoje é importante? A gente falar, a gente pensar em sustentabilidade. Hoje, qual é a importância de se preservar, gente, o meio ambiente? Pensa comigo aí, hein? Fique ligado e atento. Então, aqui nós vamos discutir e vamos retratar algumas questões sobre essas situações. Primeiro ponto importante, eu queria te lembrar que nada mais, nada menos do que a sustentabilidade, gente, é nós valorizarmos, né, e tentarmos manter, sim, um meio ambiente equilibrado, em que a gente consiga e possa conviver com ele de forma em que nós consigamos realmente trazer esse bem-estar aí para a sociedade. E a função das cidades sustentáveis é justamente essa, é fazer com que nós possamos conviver em harmonia com esse meio ambiente, pensando na questão de um consumo equilibrado. Olha aí, tá aí a definição para vocês. Viver de forma com que a gente mantenha um consumo equilibrado, sem exageros, e que visem um meio ambiente aí bacana para que a gente conviva em harmonia, sem trazer muitos danos aí para a saúde da população e outras consequências que podem vir a surgir não só para nós, mas também para os animais, né, para a flora das cidades. Então, é interessante nós pensarmos nesses aspectos. Tranquilo? Todas as vezes que eu vou pensar em algum tema para vocês, e eu também te dou essa dica porque ela é valiosa, é legal, é interessante, gente, que você pense nos eixos temáticos que essa questão aí aborda, tá? Então, nesse caso, nós temos o eixo aí social, ambiental, educacional, mas eu também posso trazer, como sempre, essa discussão, né, o eixo de problemas urbanos, porque, na verdade, esse é um problema urbano. Então, é legal que você pense, que você se movimente aí acerca disso, tá? Qual que é o viés de planejamento que eu devo seguir? É interessante, quando eu penso em um tema também, de planejar esse projeto de texto com antecedência. Quais são as razões para a promoção das cidades sustentáveis? Por que que hoje é interessante que eu pense em sustentabilidade? Como que está essa questão hoje da sustentabilidade no século XXI nas nossas cidades brasileiras? É legal aí que você, então, comece a raciocinar acerca disso. Será que realmente, hoje, né, a mobilidade urbana ela tem sido visada no quesito de proteger o meio ambiente? Será que hoje as cidades promovem algumas áreas verdes, não devastam algumas áreas verdes, pensando não só nas ilhas de calor, mas também no bem-estar da população? Nós vamos ver alguns problemas aí. Quais são os prejuízos? Hoje a saúde da população tem sido afetada devido à grande emissão de gás carbônico, de CO2, né, que é o gás, aí dentro dos ambientes da cidade, dentro do ar, né, da questão aí da poluição dos carros. Então, tudo isso aí é legal, é interessante para nós analisarmos aqui, tá? Como tese desse tema, eu coloquei a questão do capitalismo egoísta, mas você pode trazer a questão da omissão, da displicência,
dos governos municipais, estaduais, o próprio governo federal, que muitas vezes não vê isso, não pensa isso de forma geral, tá? Então, é legal, é interessante que você pense nessas questões. Hoje a gente sabe que o capitalismo, ele tem, infelizmente, aí afetado, né? Ele é interessante, é lógico, a gente não vive sem ele, mas também esse capitalismo egoísta, sem pensar na questão do meio ambiente, muitas vezes prejudica, tá? O nosso meio ambiente. É legal que você pense sobre isso. Aqui eu trouxe algumas problemáticas, tá? Consumo exagerado. Hoje a gente sabe que o consumo exacerbado e a gente consome, e muitas vezes não tem um lugar adequado, né, para lançar esses dejetos que a gente consome. Tem o caso aqui também da obsolescência programada, né, que a gente vai juntando aparelhos eletrônicos, muitas vezes quer descartar, e não há um descarte eletrônico, e não há um descarte eficiente para esses eletrônicos. Nós temos também a questão aí da preocupação com os recursos naturais, destruição da flora e da fauna, para que várias cidades, vários pontos, várias indústrias sejam construídas. Então, tudo isso aí vai afetar o nosso ambiente, aí meio ambiente, né? As ações antrópicas impensadas, eu coloquei aqui de forma geral, mas lá no seu texto é interessante que você especifique, como a questão aí das queimadas, das devastações das florestas, a poluição dos rios, tudo isso é legal e interessante para que você traga, né, gente, aí para o seu texto. Coloquei aqui também a questão aí da falta de áreas verdes, né, que dificulta a captação da água da chuva, gerando a questão da enchente, mas também as áreas verdes são importantes também para que a gente tenha, né, até a construção de parques ambientais, é legal para que a população seja assistida no que tange a questão do lazer, né, que é algo constitucional também. E outro ponto importante é a questão do uso exagerado de energia elétrica. Pensar em energias, né, que vão realmente, novas formas de energia que vão realmente nos favorecer, né? E não essas energias que muitas vezes destroem, né, a energia elétrica que a gente sabe que causa aí grandes danos, né, nas construções de hidrelétricas à natureza. Então, é legal, é interessante que você pense sobre isso também. E a questão dos excessos de carro, gente, que circulam a sociedade, né, que circulam aí as nossas cidades. O quanto eles não poluem o ar, gerando doenças, muitas vezes respiratórias, então tudo isso aí é interessante, né, que você pense, que você analise. Para propostas de intervenção, eu coloquei uma sugestão aqui, que é a disseminação da educação ambiental, tá, dentro das escolas, lembrando que essa questão também começa dentro da família. Hoje a gente sabe que nós não temos um fomento até de coleta seletiva de lixo, muitas vezes dentro das cidades. Alguns bairros às vezes fazem isso, mas isso não consegue ainda assistir a cidade, algumas cidades de forma geral. Então é interessante que você pense nisso. Um planejamento urbano adequado, por meio também de construção de ciclovias, né, a fim de reduzir essa incidência de gases poluentes. Esse planejamento urbano que vise não só a questão da construção de ciclovias, mas que vise também o bem-estar da população, tá? É legal, é interessante que a gente pense nisso. Aqui eu trouxe alguns repertórios também para te ajudar, tá? É legal que você pense em repertórios também. Repertórios como êxodo rural. A gente sabe que essa questão marcou muito a nossa história. Então, anota, aponta isso aí, volte esse vídeo quantas vezes quiser. A minha função aqui é te ajudar e trazer o melhor conteúdo para que você logre êxito aí nas provas de Enem e alguns vestibulares que vocês forem fazer. Beleza? Então, o processo de migração de pessoas da zona rural para a zona urbana, sem um planejamento prévio, vai gerar um inchaço populacional, consequentemente, aí, essas populações muitas vezes vão ficar desassistidas, tá? Vai gerar a questão da favelização, da construção de cortiços. Então, tudo isso, gente, é importante, é interessante aí para que você perceba e veja essas questões, tá? Aqui trouxe também um filme interessante. Caso você pense em outros, existem outras possibilidades também,
mas aqui é uma sugestão até para a aula não ficar tão grande e tão cansativa. Eu trouxe o Sem Florestas, que vai retratar, né, dessa questão aí da destruição da flora, da fauna, e esses animais, eles migram aí das florestas para a cidade, né? Hoje a gente sabe que muitas vezes isso tem acontecido por conta da destruição do ambiente desses animais. Então, é legal, é interessante que você pense sobre isso também. Eu achei esse livro também que fala, tá? Sobre esse tema, que é um livro que retrata aí sobre a questão das cidades sustentáveis. É bacana, é interessante que você pense acerca disso, tá? É legal que você pense acerca dessa questão, gente. Então, que você fique atento aí nesse livro, porque ele vai realmente aí denunciar a falta de estrutura, né? Verde, os desastres, o consumo, a poluição, o que que isso traz e gera aí dentro aí da nossa sociedade. Como alusão cultural, eu lembrei dessa música, né, do Emicida e da Vanessa da Mata, que é o Passarinho, que vai retratar um pouco sobre a questão da poluição aí das cidades, né? E isso vai denunciar e vai mostrar que realmente nós não vivemos em uma sociedade sustentável. Outra questão interessante é o Hegel, né, que vai falar aí que é dever do Estado cuidar de seus filhos, e a gente sabe muitas vezes que isso não tem acontecido hoje na nossa pós-modernidade. Isso muitas vezes não tem aí sido o cuidado do Estado, né? Muitas vezes não tem sido eficiente, então vai gerar aí esses problemas dentro das cidades, né? E, consequentemente, vai gerar uma cidade não sustentável. Outro repertório interessante dentro desse eixo, né, dentro desse tema, é a questão do contrato social, que também ressalva o bem-estar, né? Pensar que o Estado ele precisa visar esse bem-estar do outro, principalmente do cidadão, e isso muitas vezes não tem acontecido, né? Você sabe que isso aí é outro fator. E para nós concluirmos a nossa aula de hoje, eu também trouxe uma pesquisa interessante aí, né? Que é legal que você depois pesquise, aprofunde mais nesse tema, mas que você já tem um embasamento aí para redigir, que é São Caetano do Sul, que está no topo das cidades mais sustentáveis do país, porque ela visa essa questão não só de todos esses problemas que eu falei, mas ela aí traz para a sua população a questão de um bem-estar maior devido à saúde, tá? Devido à questão aí de mobilidade urbana, de alimentação. Então, tudo isso, né, vai servir aí como amparo para você se organizar, né, dentro desse tema. Gente, então é essa, tá? A minha contribuição de hoje, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que do fundo do meu coração eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, tá? Fique atento ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative as nossas notificações aí, porque nós vamos sempre trazer novidades para vocês acerca do Enem, de vestibulares. E calma aí também, que eu também vou falar de estrutura, que eu sei que estrutura muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Assista os nossos outros vídeos. Aqui nós temos dicas interessantes acerca da UniRV, tá? Não deixe de nos seguir por aqui. Um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Comenta aí, por favor, se você pensou, tá? Se você analisou e pensou em alguma outra questão a ser. Beleza? Belezura? Eu espero que você tenha gostado, tá? Fica aqui o meu abraço. Comenta aí, por favor, então, hein? O que você achou da nossa aula, tá bom? Um abração. Se essa aula te ajudou, a gente não deixe de compartilhar o nosso conteúdo. Isso é muito importante para nós. Beleza? Um abraço e até mais.